Já está aqui conosco, no prédio 7 da Univates, a Ana Monteiro. Ela que é secretária de Turismo no município de Socorro, em São Paulo, e também empreendedora de turismo na Serra do Cipó, em Minas Gerais, e falou aqui durante a sua palestra, que terminou há poucos minutos, sobre soluções para o fortalecimento e o desenvolvimento sustentável do turismo na região. A Ana vai falar um pouco sobre isso para a gente, mas antes a gente gostaria que a Ana se apresentasse, quem ela é, o que ela faz, tudo bem? Boa tarde e obrigada por nos atender. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes, boa tarde. Desculpa o atraso, né? Bem, me chamo Ana Monteiro. Eu hoje estou como empreendedora, né? Tenho uma pousada na Serra do Cipó, que é região de Minas Gerais. Trabalho com esse lado de consultoria para ajudar as prefeituras, ajudar as instituições na área do turismo, de inovação, a captar recursos também. Por quê? Porque a gente teve algumas experiências muito positivas no município de Socorro, que é uma cidade do interior paulista, muito próximo da capital. E hoje é o primeiro destino slow do Brasil. O que é um destino slow, né? Eles usam um termo chamado Titã Slow. Foi considerada a primeira cidade do bem viver do Brasil. Então, nós conseguimos essa certificação, a gente passou por um processo muito criterioso, que mostrou que o nosso município é um município que tem qualidade de vida, que preserva a cultura local, que pensa nesse crescimento, nessa inovação, mas sem perder as suas características, sem perder a sua identidade. É um município com menos de 50 mil habitantes, que isso é um dos critérios, né? Mas que essa certificação nos trouxe muitas novas possibilidades, entre elas, buscar recursos fora do país para ajudar o município. Então, hoje, por exemplo, o Socorro participa de um projeto com a União Europeia, onde a União Europeia está investindo, tanto montando um centro de inovação na cidade, como também trazendo tecnologia para o turismo, essa parte de inteligência artificial para o município. Então, eu vim aqui conversar um pouquinho, quem sabe inspirar, né, o Vale do Taquari, nesse momento que eu falo que é um momento de reconstrução, e toda reconstrução traz novas possibilidades, novas oportunidades, né? Então, fiquei muito feliz pelo convite, acredito que eu, né, tenha plantado alguma sementinha, e estarei aqui nos próximos dias participando dos novos painéis que vão ter de discussões com alunos, com gestores, né? Estamos aí. Ana, sabe que a região do Vale do Taquari, com seus 36 municípios, tem belezas naturais que são inúmeras, né? Sim. E você pegou bem, toda essa catástrofe do início de setembro agora tem uma reconstrução. Mas me parece que o turismo no Vale do Taquari despertou muito nos últimos anos. Encantado, depois foi o Cristo protetor para Encantado, parece que os outros municípios também acordaram para o turismo. E daí eu te pergunto, você trazendo esse feedback, né, com a sua experiência vivida, com a realidade aqui do Vale do Taquari, o que você sentiu desses empreendedores que aqui estavam, dessas pessoas aqui da região, que pode fazer essa mistura e colocar em prática aqui? Olha, eu fiquei muito surpresa e ao mesmo tempo muito feliz de ver a diversidade das pessoas que estavam lá em cima participando. Então a gente tinha empresários, a gente tinha gestores públicos, a gente tinha vereadores, não, eles estão lá ainda, né? A gente tem alunos, a gente tem sociedade civil, e é isso que eu falei na palestra, a gente precisa de tudo isso junto e misturado, porque nenhum município, nenhuma prefeitura, nenhuma secretaria, nenhuma universidade consegue fazer nada sozinho, né? Precisa dessa união, cada um tem o seu papel, então esses papéis eles têm que ser muito bem definidos, o que cada um faz, né? Eles estavam me falando, né, a questão dos conselhos municipais. Os conselhos municipais têm uma força muito grande, né? No nosso caso, lá em Socorro, ele é um conselho tanto consultivo como deliberativo, ou seja, eles têm responsabilidade em, junto com a Secretaria de Turismo, discutir o que vai fazer com aquela verba. E esse feedback é importante aqui para a região, que nem todos são assim. Então, tá vendo? Então, quem sabe serve essa... Porque, assim, quando você joga essa responsabilidade, é uma responsabilidade, né? Você tira um peso seu e compartilha isso com todos, né? Então, aí você vê que realmente tem essa necessidade de todos participarem dentro do seu papel. E é só assim, gente. Hoje você não... É a mesma coisa que eu também não vejo só um município fazer sozinho. Hoje se fala em regionalização, hoje se fala em trabalho conjunto. Então, não adianta eu pensar só na minha cidade, eu tenho que pensar no meu vizinho, eu tenho que pensar na minha região, né? Lá nós temos... Bom para todos. Lá nós temos um circuito, lá chama circuito,
com 9 cidades que tem mais ou menos essa população daqui do Vale, são 310 mil pessoas. Então, assim, isso em conjunto, cada cidade mostrando o seu potencial, você atrai um turista que vai conhecer a minha, que vai conhecer a sua, que vai ficar aqui 7 dias, que vai ficar aqui 10 dias e vai promover toda essa economia local. Uma outra coisa que eu acho que você falou que despertou essa questão do turismo, mas eu também começo a entender que despertou a visão das pessoas de que o turismo é economia local. Né? O turismo tem muitas vertentes, o turismo promove a economia. Né? Então, a gente tem que olhar com isso com muito carinho. E, Ana, eu fico, enquanto você falava, pensando, né? Tem que unir várias frentes, vários municípios, mas por onde começar? Começa com uma reunião, porque eu acho que isso é o mais difícil, né? Ter aquele pontapé inicial. No caso de vocês, começaram por o quê e o que a gente pode usar de exemplo aqui no Vale do Taquari? Não é um trabalho que se começa do dia para a noite, né? É uma construção. Então, assim, Socorro começou a desenvolver para o turismo a questão de 20 anos atrás. Lá nós temos um rio, inclusive, que vem da zona rural e passa pela cidade, e que começou-se a desenvolver as atividades nesse rio, como, por exemplo, rafting, canoagem, né? Começou a olhar para isso. E depois foi crescendo. Mas conforme foi crescendo, também foi crescendo, como, por exemplo, eu comentei com vocês, essa questão do conselho. Foi necessário ter um conselho consultivo e deliberativo. Foi necessário criar uma secretaria de turismo, porque geralmente o turismo ele era jogado, ele é junto com o meio ambiente, ele é junto com a educação, ele é junto com né? Então, assim, os gestores públicos também tiveram essa sensibilidade de entenderem o seu papel num crescimento, num fortalecimento. Né? E, ao mesmo tempo, também os empresários começaram a ver que era uma oportunidade de negócio. Então, assim, não acreditem que sempre tive muitas pessoas, né, ou teve muitas pessoas participando. Eu sempre brincava que, assim, vai aparecer aquela meia dúzia de 3. Mas essa meia dúzia de 3 é que vai começar a jogar a sementinha, que vai começar a fazer diferença. É claro, o empresário ele vai olhar para a questão econômica. Né? Mas ele também começa a entender que é uma possibilidade. Né? O gestor público tem o seu olhar, a associação tem o seu olhar. Então, assim, é um trabalho que foi lento, mas hoje eu acredito que as coisas estão mais aceleradas, porque senão passa. Também hoje não se tem mais o tempo que tinha antes. Hoje vamos, né, como a gente estava falando, agora é reconstrução, então vamos reconstruir. Não vamos, né, esperar acontecer alguma outra coisa para a gente ir atrás. Vamos unir essas forças. Ana, sabe que aqui na nossa região, claro que você sabe, né, tem a Anturvales, Associação de Municípios de Turismo do Vale do Taquari, que ela presta serviços para praticamente todos os municípios. E eu acho que tem uma peculiaridade muito grande aqui na região, é que alguns municípios têm muito assistencialismo. Eles querem que aconteça, mas eles querem tudo de mão beijada. Né? Não é todos, mas muitos são assim. Na região de vocês também é assim? E como lidar com essas pessoas? Isso eu acho que é um pouco cultural, né, no nosso país, essa questão do assistencialismo, essa questão de viver sempre dependendo de algo, sempre que faz. A gente pode ver assim, quando você ouve falar, não tem mão de obra, e ao mesmo tempo você vê lá aqueles números de desemprego, e que você fala assim, gente, tem alguma coisa que está errada. A gente tem oportunidade de trabalho, a gente tem capacitação, que muitas vezes os cursos chegam até gratuitos para as pessoas, e cadê o povo para trabalhar? Né? Então, onde que está? E o que está acontecendo nesse sentido? Mas eu acredito em duas coisas, e o turismo tem essa força. Primeiro, é trabalhar isso nas escolas. Então, assim, começar na base. Essa é a base, Então, assim, eu batia na porta das escolas estaduais, municipais, para falar do turismo. Eu levava os empresários para a gente fazer uma roda, a gente convidava os alunos para ir nos estabelecimentos, para mostrar que é possível, né, quando você sai ali da escola, você ter o seu empreendimento, você, né, ter esse olhar mais empreendedor, né, que tem um mercado de trabalho muito grande, que vale a pena se capacitar para isso. Uma outra coisa também que a gente fez, nós chamávamos de Maratona das Startups. Era pegar essa galerinha do ensino médio e promover. A gente criava literalmente esse conceito deles pensarem nas soluções dos problemas para o seu município e trazer uma ideia de criar uma empresa para isso. E problemas reais do município. Reais do município. Né? Então, vou montar uma empresa para ajudar. Lembra assim, da questão da agricultura. Né? Eles criaram uma empresa que ia fornecer cestas, que você fazia assinatura e toda semana recebia aqueles produtos dos produtores locais. Sabe coisas assim desse tipo? E é um projeto muito bacana que não foi dinheiro público,
Foram empresários que entenderam que eles precisam começar a fazer isso dentro das escolas e bancaram esse projeto para que ele acontecesse, né? Então, assim, eu vejo a base, eu vejo a necessidade de trabalhar isso nas escolas e promover cada vez mais o empreendedorismo. Nós não temos uma cultura no Brasil empreendedora. Nós não saímos da escola com esse olhar de empreender, né? A gente Na própria universidade, né? A gente fala de uma aqui, a gente não aprende a ser um empresário, a gente aprende a atuar em determinada profissão. Sim, ser técnico, exatamente. Então, realmente, é a prática que vai nos dar, mas para isso precisa ter oportunidade. Exatamente. Eu fico pensando aqui, você pegou bem antes, às vezes o turismo para alguns municípios é uma bengala de outra secretaria. E daí tu olha lá, as contas daquela pasta lá é zero, ou praticamente nada. Ah, mas a gente quer fazer... Olha, não tem como. Não tem como. Daí o prefeito tira do livro, enfim, ou faz alguma coisa. Me parece que mudou um pouquinho essa realidade. Mas que bom essa troca, para que a nossa região possa mudar. Que os turistas não venham para o Vale do Taquari conhecer o Cristo Protetor e ir embora. Sim. Que no outro dia eles passem em Lajeado, em Estrela, em Bom Retiro, em Teutônia, em Cruzeiro e assim por diante. E que assim seja. Amanhã, hoje ainda, tem mais palestras? Sim. Hoje à noite, se não me engano, acho que às 7 horas da noite, às 7h20, tem os pitches, que vão ser momentos de troca, né? Não sei te dizer assim os detalhes, mas eu sei que vão acontecer. Estarei presente a noite toda e amanhã continua também. Então, estou aqui até quinta-feira de manhã. Fiquei com uma curiosidade. Hoje o município de Socorro, a principal renda, a principal fonte lá é o turismo ou ainda é algo secundário? Eles falam, sempre tem assim uma fala da agricultura e do turismo. Mas o turismo consegue mostrar números, a agricultura não consegue. Então, quem sabe já é o turismo. É o turismo. E há quanto tempo já? Olha, é um trabalho que vem sendo feito desde 2000. São 20 anos de construção, mais um destaque para os últimos anos. Assim, a gente teve aí uma visibilidade nacional e internacional muito grande. E já começamos a ter esse retorno lá. E chama a atenção que são características muito parecidas com o Vale. Você já tinha esse conhecimento ou ficou sabendo aqui? Então, desde que a professora Fernanda, começou a acompanhar o trabalho de Socorro, que já faz mais de um ano, que a gente começou a ter as nossas reuniões, porque até então tinha um evento, mas assim, a gente estava conversando sobre como tinha sido a experiência. Aí eu fui buscar mais o Vale do Taquari, né? E aí eu comecei a olhar e falei, nossa, gente, é muito parecido, tá? Né? É por isso que é legal essa troca, né? Vamos trocar, vamos aprender. E aí, estamos aí, que bom que deu certo. Você fala de municípios com menos de 50 mil habitantes, sim, de Rio, uma característica muito parecida, realmente. A gente tem Lajeado, né, que é de onde falamos, que é o único município dos 36 que tem mais de 80 mil habitantes. O resto são municípios bastante pequenos mesmo. Agora, tem uma coisa que a região do Vale tem, que nós não temos, e que faz muita diferença, é uma universidade. O Circuito das Águas Paulistas não tem universidade, assim, forte como o Papa da Univates. Então, nós íamos sempre buscar ajuda para quem? Para a USP, em São Paulo, e para a Unicamp, em Campinas. Conseguíamos? Sim, a gente conseguia. Mas é diferente quando a universidade está no local, ela está ali na comunidade. Quantos quilômetros? 120, mais ou menos, até São Paulo e até Campinas, essa média. Né? Mais ou menos a nossa distância até Porto Alegre. Até Porto Alegre, isso é. Essa distância é boa em relação aos aeroportos, né, aos destinos que vêm de outros estados. Isso é perfeito. Mas essa questão educacional fazia falta, sim, fazia. A gente sempre teve muita ajuda do SEBRAE, do SENAR, né, dessas instituições que inclusive estão presentes aqui, que fazem toda a diferença. Mas ter uma universidade, ter um parque tecnológico, isso é um grande ponto à frente e isso é muito bom. Tá certo, Ana. Muito obrigada por abrir um espacinho na agenda, que a gente imagina que está a corrida aí, mas muito importante essa troca e te ter aqui. E com certeza a gente fica na torcida para que o Vale use um pouco da experiência de vocês e implante aqui. E a gente sabe, né? Não é do dia para a noite, demorou mais de 20 anos lá em Socorro e aqui provavelmente é um caminho a ser construído.